Olá, esta é a aula para os alunos do nono ano do ensino médio, algumas páginas do caderno da cidade de matemática. Hoje nós vamos fazer da página 51 até a 57 e o tema principal da aula de hoje é um tema de geometria, que é o círculo. Nesta aula nós vamos estudar alguns temas do círculo, referente ao como calcular o comprimento da circunferência e também como calcular a área de um círculo. Então, vamos dar uma retomada em algumas coisas e tem alguns experimentos aqui para investigação que vai nos dar a ideia de como que nós chegamos ao número conhecido como número π. Tá? Bom, falamos um pouquinho nas aulas anteriores, vimos até na calculadora. Agora nós vamos ver a origem desse número, que é um número π, que é tão importante para a matemática. Bom, vamos ler a atividade aqui, que é para ver essa sequência de atividades. As investigações das gêmeas e dos seus pais. Nessa sequência, você acompanhará experimentos das gêmeas e dos seus pais com o objetivo de descobrir a relação existente entre o comprimento da circunferência e a medida do seu diâmetro. Esta relação vai nos dar a origem do número π. Se você quiser marcar, pode marcar aí na sua apostila. Depois nós vamos aprofundar, vamos ver como é que chega nesse número aí. Para construir os procedimentos de cálculo de área de círculos e perímetros de circunferência e, finalmente, calcular áreas de superfícies delimitadas com contornos circulares, você também realizará alguns experimentos aí, tá? Bom, nessa primeira parte ele vai definir o que é o círculo e o que é a circunferência. Então, eu vou ler a definição, depois a gente dá alguns exemplos mais fáceis aí para poder compreender. Juliana aprendeu na escola a diferença entre círculo e circunferência. Você sabe qual é? Ela aprendeu que a circunferência é o conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro. Então, isso é o conceito do que vem a ser a circunferência, certo? Pensando aí, é como se fosse um bambolê, alguma coisa assim. E essa medida do centro até a borda, ela é conhecida como raio. Quem tem bicicleta, né, tem aqueles ferros que ficam cruzando do centro até a borda aí, é chamado de raio justamente pelo conceito aqui do círculo, que é esta medida. Então, independente de como eu meço um círculo, se for circular, do centro até a borda tem que dar a mesma distância, tá? Que isso é chamado de raio. Aprendeu também que o círculo é formado pela circunferência e os pontos infinitos em seu interior. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês poderem lembrar. Alguns não, um exemplo. Por exemplo, a moeda é um círculo, porque a gente percebe que tem um contorno, a gente consegue medir aquele contorno da moeda, e também dentro da moeda a gente tem área, que a gente fala, né? A gente tem alguma coisa dentro, que ele falou infinitos pontos, então são algumas coisas dentro. Já diferente da circunferência, ela não tem nada dentro, é como se fosse oco, né? Então eu dei um exemplo, um anel, você visualizando de uma vista superior, você consegue ver só o contorno, não tem nada dentro. Então, essa é a diferença entre círculo e circunferência. Todo círculo tem circunferência? Sim, tem circunferência. Mas nem toda circunferência é um círculo, certo? Então, tem essas diferenças aí, tá? Bom, ela também fez uma investigação na escola e contou para sua irmã. A investigação, que é essa daqui, a gente fez na sala de aula. Eu levei alguns objetos, os alunos levaram também alguns. E aqui, né, se você puder fazer este experimento matemático aí, pode fazer. Se não, eu coloquei alguns objetos que eu tenho aqui em casa, alguns a gente fez lá em sala de aula, para poder medir as duas situações, que é o comprimento, que seria o contorno. Então, por exemplo, contorno de uma moeda. Então, pega uma fita métrica e calcula o contorno mais próximo que você puder. Tem a tampa de uma panela e tem uma moeda aí. Então, eu coloquei alguns objetos que eu medi aqui em casa e para vocês colocarem na próxima página aí para ver qual é a relação entre o comprimento
da circunferência e o diâmetro. Bom, então eu coloquei aqui nessa tabela alguns objetos. Eu comecei com o CD. Tá? Então, medindo o contorno do CD, se você quiser pesquisar também algumas coisas, algum objeto que você tem em casa e quiser pesquisar na internet, talvez você consiga as medidas. Se não, pode usar as medidas que eu vou colocar aqui só para ver. E os cálculos também pode fazer na calculadora, que é só para entender o conceito, tá? Não precisa se preocupar em fazer a divisão sem o auxílio da tecnologia. Então, o comprimento da circunferência do CD em centímetros é aproximadamente 37,6. Se você for usar outro instrumento, além desses daqui que eu vou colocar, o ideal é que você tente fazer o mais próximo possível, tá? Então, é o 37,6, esse é o comprimento da circunferência. E o diâmetro, quando você mede o CD de uma borda a outra, passando pelo centro, vai dar 12 centímetros exatamente. E aí, nessa última coluna dessa tabela, a gente vai fazer a divisão ou a razão entre esses dois valores, que é o comprimento e o diâmetro. No caso do CD, deu 3,13. Bom, peguei uma tampa também de um objeto aqui, essa tampa a gente fez até em sala de aula, então deu 22 centímetros de circunferência e o diâmetro de uma borda a outra deu 7. Quando a gente dividir 22 por 7, deu 3,14. E o último é uma sombra, com essas sombras aí que tem bastante aí que o pessoal utiliza. Peguei uma aqui da minha noiva para a gente poder fazer. Medindo o comprimento, deu 14,1, foi o mais próximo que eu consegui. E o diâmetro deu 4,5. Dividindo os dois, a gente vai perceber que vai chegar próximo. Pode fazer uma conferência aí na calculadora, se você usar essas medidas, tá? Se não usar, pode usar algum outro objeto aí na sua casa, mas você vai perceber que vai dar sempre 3, alguma coisa. Talvez o final não, né? Porque depende do instrumento que a gente está medindo, depende do objeto. Então tente procurar objetos, sei lá, copo, algumas garrafas, alguma coisa assim, que você consiga ter uma medida um pouco mais precisa, mas sempre vai dar 3, alguma coisa. Esse número que é conhecido como número π, que tem a ver com o perímetro do círculo ou a circunferência. No caso do perímetro, para quem não lembra, é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. No caso do círculo, seria a circunferência. E aí, a gente tem alguns conceitos aí que são exclusivos do círculo. Como Pitágoras definiu o círculo como a forma perfeita, então nós temos algumas características que são exclusivas do círculo. Uma delas é o número π, tem também o raio, e também diâmetro, e também a circunferência. São exclusivas do círculo, tá? Bom, então vamos ver aqui, ó. Analisa os valores encontrados na razão, que é a divisão do comprimento pelo diâmetro, o que você conclui. Então aqui eu coloquei aqui, ó, a razão entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro chega próximo de 3,14. Esse número é conhecido como número π, que é a abreviação do P do alfabeto grego, tá? Que aí veio para o nosso conhecimento matemático aqui. Bom, aí tem aqui, ó, tome nota, a investigação realizada, você observou que o resultado, o número resultante da divisão do comprimento da medida pelo diâmetro de uma circunferência tem um valor constante, valor chamado de número π. Aí ele colocou lá o comprimento C pelo diâmetro, isso aí que é o número π. Bom, continuando. Se o número π é o resultado da divisão, eu vou colocar ele aqui, que a gente fez até na aula, mas vamos colocar para lembrar. É o resultado da divisão do comprimento e a do diâmetro de uma circunferência, porque esse número não pode ser classificado como um número racional. Então ele não é um número racional, porque só para lembrar o conceito dos números racionais, a razão entre dois números. Quando a gente pega um número e consegue representar na forma de fração, esses dois números têm que ser inteiros. Só para lembrar aqui, ó, já do CD e da sombra e até mesmo a medida do diâmetro, já dá uma furada nesse conceito aí do número racional, porque eles são números decimais. E aí o número racional, ele tem que ser representado na forma de A sobre B,
com dois números inteiros, então ele não é. Então outra coisa que pode classificar também o π como um número irracional, que é um dos números famosos aí, né? Ele não repete as casas decimais. Então se você quiser até conferir na calculadora novamente, se não, né, é só colocar aí porque ele não repete os dígitos após a vírgula. E o número racional ele pode ser infinito também, desde que seja uma dízima periódica, que a dízima periódica foi um dos temas desse caderno aqui, que a gente consegue transformar ele em uma fração geratriz, ou seja, a fração que gerou aquela dízima. No caso do π, a gente não consegue porque ele não repete, não tem um padrão nesses números após a vírgula, certo? Então ele é um número irracional e não racional, tá? Bom, continuando, a partir da razão C sobre D, escreva uma fórmula para o comprimento da circunferência em função do diâmetro e outra em função do raio. Eu coloquei aqui um exemplo do círculo só para dar uma lembrada, se você quiser colocar bem, se não quiser, não precisa. O círculo ou a circunferência tem um centro C e essa distância é chamada de raio. Todas elas têm que ter a mesma distância, não é uma forma perfeita. E aí o diâmetro seria isso aqui, ó, de uma borda a outra, passando pelo centro. E a gente percebe, logicamente, que tem uma relação entre o diâmetro e raio, né? Mas se não percebeu, nós vamos colocar aqui. E aqui seria a circunferência, que é o contorno, tá? Bom, qual que é a relação entre o diâmetro e o raio? Se a gente perceber, pelo desenho, dá para perceber isso nitidamente, se o raio for igual a 3 centímetros, significa que o diâmetro será o dobro, ou seja, será 6 centímetros. Então nós temos essa relação entre o diâmetro e o raio. O raio é metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio. Eu coloquei aqui para a gente relembrar esse conceito que é importante para os cálculos tanto de área quanto o comprimento da circunferência do círculo. Então o diâmetro é o dobro do raio, 2 vezes, e o raio é metade do diâmetro. Tá? Se você quiser marcar em algum lugar, eu acho importante marcar. Por quê? Porque a gente vai fazer, a partir dessa dedução aqui, ó, o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π, nós vamos criar duas fórmulas, uma em função do diâmetro, outra em função do raio. Ou seja, sabendo o diâmetro, eu consigo calcular o comprimento da circunferência. Como que eu consigo fazer isso? Se o diâmetro está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Então eu posso escrever que o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes π, certo? Porque ele está dividindo, passa multiplicando. E a gente percebeu que o diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é o dobro do raio, no lugar daquele D, eu posso colocar 2R. 2 vezes o raio vai dar o diâmetro, certo? E o π é a aproximação 3/14 ou 3, dependendo do exercício. Nós vamos usar o igual a 3 nos exercícios que tem aqui na apostila, tá? Bom, então essas são as duas fórmulas que precisa marcar para a gente fazer o comprimento da circunferência. Ou seja, eu não preciso dividir, não preciso usar um instrumento de medida, basta eu usar esse conceito matemático, que a gente chama de fórmula, né? Um padrão matemático, para poder calcular o comprimento da circunferência. Então, eu preciso saber ou o raio ou o diâmetro, multiplica isso aí por π, eu consigo achar o comprimento da circunferência. Bom, aí tem aqui agora a outra parte da aula, que é a área, né? A área do círculo. Juliana aprendeu que a área do círculo é diretamente proporcional à medida do raio elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência, né? E que a razão entre a área do círculo e o raio e o quadrado desse raio é a constante π, então dá π também, né? Que corresponde a 3,14. Então vamos fazer a parte da área do círculo. Para quem não lembra o que é área, área em matemática é sinônimo de tamanho de alguma coisa. Então se eu falo uma casa tem 100 metros quadrados, o que significa isso? Se eu dividir a casa, né, em uma forma geométrica, por exemplo, seja um retângulo, se for 100 metros quadrados, eu consigo fazer 100 quadrados de medida 1 por 1, que seria o tamanho desta casa, né? E aí nós vamos ver qual é a fórmula, partindo desse conceito que ele acabou de apresentar aqui para a gente, qual é a fórmula que vai dar a área
do círculo. Então, a partir dessa relação que ele deu, o A é a área, o R seria raio vezes raio, que é a mesma coisa que fazer elevado à segunda potência, um número elevado à segunda potência, faço ele vezes ele mesmo, né? E ele falou que é igual a π, aí no conceito. Então, nós vamos aplicar mais ou menos a mesma relação que a gente fez do item anterior, que é o quê? Se o raio elevado à segunda potência está dividindo, contrário de dividir é multiplicar. Então, posso escrever π vezes r elevado a 2 igual a área, né? Só para ajustar aqui, colocar o A primeiro, então vou colocar aqui o A é igual a π vezes r elevado à segunda potência. Esta é a fórmula da área do círculo. Então, se alguém te pedir como que calcula a área do círculo, basta você saber o raio, você faz elevado à segunda potência, multiplica pelo π, você consegue achar a área. É sempre uma aproximação, porque o valor do π a gente usa também aproximado, né? Então, desse jeito a gente consegue chegar na área do círculo. Nessa parte do final da atividade aqui, a gente vai falar sobre o quadrado e sobre o retângulo também, da parte de círculo, que também da parte de área, que também é importante, tá? Bom, agora nós vamos responder esta aqui que é um pouco conceitual e fazer algumas atividades para treinar essas duas fórmulas que a gente acabou de deduzir. Então, 6. Compare as fórmulas que permitem calcular a área do círculo e o comprimento da circunferência e registre as suas conclusões. Então, aqui eu coloquei o seguinte, ó, ambas usam o produto do π pelo raio. O que é produto? É multiplicação. Todas as duas, né, fórmulas vêm da divisão de duas coisas para dar o π, então uma dessas partes que está dividindo passa multiplicando, multiplicar é a mesma coisa que o produto. Então pode colocar, ambas tem que multiplicar pelo raio. No caso da circunferência é o raio elevado à primeira potência mesmo, e no caso da área é o raio elevado à segunda potência, igual a gente viu nos itens anteriores. Bom, agora vamos dar uma treinadinha aqui das fórmulas, fazer alguns exercícios um pouco mais práticos para a gente poder relembrar a parte de resolução de equações e também fazer alguma parte aqui para vocês poderem analisar. Bom, então vamos lá. Para a casa nova, os pais de Juliana e Jaqueline precisam de um cesto para colocar roupa suja. Tinha que investigar a medida do raio desse cesto para ver se caberia no espaço. Acharam um que gostaram muito e que o seu contorno media 85,9 centímetros. Essa é a medida do contorno, medida da circunferência. Qual é a medida do raio deste cesto? Bom, eu vou usar o π como 3, não 3,14, mas geralmente nos enunciados eles dão qual é a aproximação que a gente precisa usar. Como não deu valor nenhum, então eu coloquei como π igual a 3, que é mais fácil da gente fazer. Multiplicar por 3 é mais fácil que multiplicar por 3,14, né? E pode fazer isso, não tem problema nenhum. O comprimento da circunferência é dado por 2r vezes o π. Eu usei o 2r, não o diâmetro, porque ele pede para a gente calcular o raio, né? E aí eu vou substituir os valores que ele deu, 85,6, 2r, que é o diâmetro, vezes 3. Dá para a gente multiplicar 2 por 3, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 85,9 é igual a 6r, aquele 6 está multiplicando, passa dividindo, então a gente vai ter que o raio pode ser dado pela divisão de 85,6. Então aí você faz a divisão, você vai encontrar o valor do raio. Tenta fazer sem a calculadora. Qualquer dúvida que tiver, você pode multiplicar os dois lados por 10 e aí você já consegue fazer aqui, né? Eu coloquei um exemplo aqui, mas eu percebi que na hora de digitar eu coloquei o 6 em vez de 9, mas aí você dá uma ajustada aí, tá? 85,9 dividido por 6, dá para fazer a divisão sem precisar da vírgula, mas se você não lembrar, multiplica os dois lados por 10, porque o lado que não está inteiro aqui, que é 85,6, é o resultado da divisão por 10, né? Quando a gente divide o número por 10, a gente conta uma casa decimal, não é isso? Então, multiplicando por 10, você volta para o número inteiro, ou seja, ficaria 859
dividido por 60, que é 6 vezes 10. Dividindo o tanto de cima quanto de baixo vai dar a mesma coisa, que a gente multiplicou os dois lados por 10 para poder eliminar a vírgula. Nesse caso aí vai dar um número decimal, tá? Faz só uma casa após a vírgula, já tá bom essa divisão aí, só para ter uma ideia de como usar a fórmula, que é para calcular o raio aí, tá? Eu já deixei indicado que você tem que pegar o 85 em vez do 8, porque 8 não é menor que 60, então tem que ser um número maior para a gente poder dividir. Bom, número 2. Para enfeitar a sala, a mãe das meninas irá fazer um tapete de crochê. O tapete tem um formato circular e na borda as meninas passarão uma tira de cetim, que é um tipo de tecido aí. Quantos metros de fita elas deverão comprar se o tapete terá 1,7 metros de diâmetro? E a segunda pergunta, qual a área que esse tapete vai cobrir no chão? Coloquei o π igual a 3 para ficar mais fácil. Como nesta daqui ele deu o diâmetro, então eu vou usar a primeira fórmula, que é d vezes o π, que o d é o diâmetro, π igual a 3. Substituindo os valores que ele deu, se você não quiser colocar a medida, eu coloquei a unidade de medida 1,7 metros, tá? Se não quiser colocar, não precisa. Mas e aí só fazer a multiplicação, 1,7 vezes 3. O jeito mais fácil é fazer 17 vezes 3 e contar uma casa decimal para colocar a vírgula. Isso seria a primeira pergunta, que é o comprimento da fita. No caso aí seria o que a gente chama em matemática de circunferência. Bom, a segunda parte tem que fazer a área. Para fazer a área não dá para usar o diâmetro, a gente usa o raio e a gente percebeu que o raio é metade do diâmetro. Fazendo a divisão por 2 aí, 1,70 dividido por 2 dá 0,85 metros. Significa que o raio é 0,85. Vou substituir na fórmula. Que fórmula? A fórmula da área, que é π vezes r elevado a 2. Substituindo os valores, o π eu usei 3 também, e 0,85 é o valor do raio, está elevado à segunda potência, igual a gente viu lá no item anterior. Então, primeiro resolve a potência para depois fazer a multiplicação por 3. O melhor é fazer 85 vezes 85 e contar 4 casas decimais para colocar a vírgula. Depois se multiplica o resultado por 3, vai dar um número aí decimal, um número racional, melhor dizendo, o conceito igual a gente viu dos itens anteriores, certo? Bom, agora as últimas atividades aí que tem a ver com a parte de contornos curvilíneos, que é essas formas geométricas que a gente não consegue classificar em um polígono. Por exemplo, não é um triângulo, não é um círculo, não é um trapézio, alguma coisa assim. Então tem essa parte da atividade e aí a gente vai fazer uma aproximação desta área e vamos relembrar das formas da geometria, as formas que a gente conhece, quadrado e retângulo, para poder calcular o tamanho, ver como é que calcula o tamanho, no caso, matematicamente falando, a área. Atividade 3. O pai das gêmeas precisa investigar a área de uma região delimitada por contornos curvilíneos. Ele colocou o desenho da figura feito no papel transparente sobre uma folha quadriculada de 1 por 1. Desta forma, estimou a área em centímetros quadrados. No sistema de unidade está lá o cm elevado a 2 quadrado. Observe. Bom, então aqui no meio a gente tem o quadrado no primeiro desenho, certo? E como ele falou que é 1 por 1, então significa que a base e a altura desse quadrado mede 3 centímetros. Como que eu cheguei nisso? Contei o número de quadrados que tem, né? Então são 3 e 3. E aí como é que se calcula a área? A área, o conceito é esse, é quantos quadrados, por isso que a gente fala centímetros quadrados, quantos quadrados que eu consigo colocar dentro do objeto. No caso tem várias maneiras de fazer, estou exagerando, né? Mas tem algumas maneiras de fazer, mas você pode fazer contando os quadrados ou pode multiplicar os lados. Não dá 9 quadrados aí se você contar? Se você fazer 3 vezes 3 é igual a 9, ou seja, como é que se calcula a área de um quadrado? É só multiplicar os lados que aí você acha o valor. Então você vai perceber lá embaixo ó, que a área do desenho a gente pode concluir que está compreendida está entre 9. Por que 9? 9 é a primeira parte que ele fez, que é a área de dentro, quantos quadrados que ele conseguiu colocar dentro sem encostar na figura, né? Sem encostar no contorno da figura. E o segundo desenho é a mesma figura, só que agora ele colocou
todos os objetos, todos os quadrados que fazem parte do contorno deste objeto. Se você contar o número de quadrados, você vai perceber que é igual a 22. Então significa o quê? Que a área deste objeto curvilíneo aí, ele está entre 9 e 22 centímetros quadrados. Dá uma arrumada lá na apostila porque está metros, né? Coloca centímetros quadrados que veio com erro de impressão. Bom, aí ele quer que você faça o seguinte, Naum. Como o pai das gêmeas procedeu para estimar a área de uma região delimitada por contornos curvilíneos. Bom, o que fez? Aqui embaixo no Tome Nota vai ajudar a gente a escrever alguma coisa aí. Ele colocou 9 centímetros quadrados, que é uma aproximação por falta. O que a gente percebe aqui no desenho? Ó, que está faltando alguma coisa para chegar naquele contorno, né? E a segunda parte foi os 22 centímetros quadrados por aproximação por excesso. O que a gente percebe no desenho aqui? Que ele colocou os quadrados, só que passou do contorno daquela figura. Então é uma aproximação por excesso e por falta. Umas vão faltar, outras vão passar. Aí a gente consegue fazer um valor mais ou menos aproximado, certo? O Tome Nota vai ajudar você a responder o item 1. Bom, agora ele fez uma outra coisa aqui, ó. O pai das gêmeas queria uma aproximação melhor, então utilizou o papel quadriculado com quadradinhos de 0,5, meio centímetro por meio centímetro. Ou seja, a área de cada quadradinho desse deu 0,25 centímetros quadrados. Por que 0,25? Como a gente viu que a área é dada pela multiplicação dos dois, 5 vezes 5 dá 25. Por isso que apareceu aquele 0,25 e centímetros quadrados, que é a unidade de área, que é o número de quadrados que a gente consegue colocar. Bom, dito isso, vamos ver aqui os últimos itens, que é o exercício 2, que está na página 56. Ajude o pai das gêmeas a fazer uma estimativa da área da figura respondendo as perguntas. Como você pode calcular a área da figura deste novo quadrilátero? Bom, como que a gente vai fazer? Igual a gente fez no outro, contando os quadrados e aí colocando as medidas aí, certo? Então eu coloquei aí, contando o número de quadrados dentro da figura. Agora a B, a aproximação que a gente pode fazer por falta. Eu coloquei a figura aqui só para a gente poder ver dessa figura. Então nós vamos contar quantos quadrados que tem aqui dentro, tá vendo? Deste objeto, que aí vai ser a por falta. Por quê? Porque falta alguma coisa para a gente poder concluir, tá? Bom, então é um retângulo. Porque é retângulo, não é quadrado, porque os lados não são todos iguais, né? Então tem pares de lados iguais. Eu já coloquei as medidas contando os lados, né? Contando o número de quadrados. Como é meio centímetro agora cada um, então na parte de baixo tem 6, então, ou seja, metade vai dar a medida em centímetros, 3, e na altura tem 7, 3,5, que é a metade de 7. E para calcular a área, ou seja, contar o número de quadrados de 1 por 1 que tem aí dentro desse objeto, basta multiplicar os lados, né? Igual a gente fez no quadrado. 3 centímetros, que multiplica 3,5 centímetros, vai dar o número de quadrados 1 por 1. Tá? Bom, continuando, coloquei já o número de quadrados vezes 0,5 centímetros, que a gente vai fazer agora a parte por excesso. Bom, por excesso, nesse caso aqui, o ideal é você contar o número de quadrados que tem no total, 10 por 10 está igual a 100, e aí você vai ver que tem alguns quadrados que o contorno passa e outros não. Esses que não passam, a gente vai tirar da nossa contagem. Então, por exemplo, o quadrado lá embaixo, lá que está no canto inferior esquerdo, que está pintado, já dá uma ideia, tá vendo? Esse daí ele não passa o contorno do objeto. Então você vai contar todos os quadrados que não passam pelo objeto e aí você tira para facilitar a contagem. Por exemplo, se der 15, vai fazer 15 menos 100, 85. Então são 85 quadrados que não passam no objeto. E aí o que a gente faz ali? A gente faz 85 vezes 0,5 para tirar esses quadrados que não passam o objeto, só o que passa. Aí a gente vai dar
o máximo que essa área pode atingir, mas também vai ser um cálculo de aproximação que é por excesso, que vai passar daquela área delimitada ali, né? E aí, feito isso, o item D a gente vai responder qual é o intervalo da área da figura que está compreendida. Aqui você vai colocar a resposta entre o item B, que é a resposta do item B, e o item C, que é o item anterior, tá bom? Então faça isso aí, qualquer dúvida, já sabe os caminhos que tem que fazer, e aí não são exercícios tão difíceis, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Um abraço a todos, até!